Então nós vamos fazer a leitura, né, de Gênesis 25, né, que é a continuação da história de Abraão. Então no último capítulo, né, Abraão tinha casado, né, o seu filho Isaque. No antepenúltimo capítulo ele tinha perdido a esposa, e pelas contas a gente vê que foram 3 anos entre a morte de Sara e o casamento, né, de Isaque. Então Deus, por algum motivo, não permitiu, né, que Sara convivesse com a nora. Então Gênesis 25, né, descendentes de Abraão e Quetura. Abraão casou com outra mulher que se chamava Quetura. Então ele estava viúvo de Sara, né, casou com essa Quetura. E ela lhe deu à luz a Zirã, Joksã, Medã, Midian, Isbaque, Sua. Joksã gerou Seba e Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letussim e Leumim. Os filhos de Midian foram Efá, Ever, Enoque, Ebídia, Elda. E todos foram filhos de Quetura. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão deu tudo o que ele tinha a Isaque. Porém, aos filhos das concubinas que tinha, Abraão deu presentes e, ainda em vida, os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra do Oriente. Então é curioso verificar aqui, né, que Isaque, embora já fosse idoso, quando Sara faleceu, ela faleceu com 127 anos, né, o Isaque tinha 37 anos, e o Isaque foi e casou quando tinha 40, 3 anos depois. Então o Abraão era um sujeito já de 140 anos. E depois da morte de Sara, ele foi e contraiu o que? Casamento. E aqui fala até no plural, de concubinas, né? Então a gente está falando do pai da fé. E como é que a gente analisa essas coisas, né? E tendo a consciência clara do que é. Uma coisa muito importante a gente saber, alguns princípios básicos, é o seguinte: a revelação de Deus, ela é sempre o quê? Progressiva. Já fala que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ou seja, Deus fala, desde que houve a queda, houve uma ruptura, né? Houve um distanciamento, né? Houve muitas situações praticamente de quase de um abismo entre Deus, né, e o ser humano. E por iniciativa de Deus houve o que? Aproximações. E essa aproximação, ela é interessante a gente notar que Deus sempre é totalmente soberano, mas Ele nunca violenta a vontade humana. Então é um contato, é como se fosse uma amizade. E uma amizade, para ter uma substância, né, ela precisa ter tempo, precisa ter situações, que aí cada pessoa vai firmando ou não que essa amizade. Então Abraão é chamado de o amigo de Deus, né? Como é que foi essa amizade? Como é que Deus fez? Ele foi contando coisas. O Abraão fez muitas coisas que não tinham nada a ver. Tem coisas que Abraão fez aqui que dão uma vergonha completa, né? Quando ele, por exemplo, fala para Sara, expõe a Sara: olha, nós estamos indo ali, você fala que você é minha irmã, porque você é muito bonita, e se você falar que é minha mulher, eles vão me matar para ficar com você. Quer dizer, são situações extremamente complicadas, mas que Deus não tem vergonha nem constrangimento nenhum de inspirar o autor sagrado das Escrituras Sagradas de como que as coisas, o que aconteceu, sem jogar nada debaixo do tapete, e contar a história, como é que foi. Então Abraão, viúvo, sozinho, 140 anos, aqui ele foi e contraiu núpcia, a tal da Quetura. E não só contraiu núpcias, como teve o quê? Um punhado de filhos. E aqui fala também de concubinas. Mas por algum motivo existe essa situação muito séria que é colocada aqui. Abraão separou Isaque dos filhos que ele teve o quê? Com a Quetura. Deu presentes. Agora o herdeiro foi Isaque. E a gente lembra que Abraão já tinha um filho lá atrás, Ismael, também um filho irregular, que foi até uma sugestão de Sara, né, que ele tivesse um filho com uma escrava chamada Agar, porque ela não conseguia gerar filhos. E o que parece é aquele negócio de querer ajudar Deus. Deus falou que vai ter um filho, mas a gente tem que fazer por onde, né? Então
Tem gente que acredita num versículo, né, que não pode ser bíblico porque não está escrito em lugar nenhum. Faça a sua parte que eu te ajudarei. Você ouve muito isso por aí, mas isso não está escrito em lugar nenhum. Por quê? Porque Deus, Ele é poderoso para fazer tudo aquilo que Ele intentou, tudo aquilo que Ele planejou. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Deus não é um homem para mentir. Então, se Ele prometeu, o que cabe a quem recebeu a promessa? Fé e perseverança, porque as promessas de Deus serão o quê? Cumpridas. Então Abraão separa. A gente viu aqui que ele pegou, não é? E separou. Abraão deu tudo que tinha a Isaque, porém os filhos das concubinas que tinha, Abraão deu presentes e ainda em vida os separou de seu filho Isaque. Como é que ele fez isso? Enviou esses outros filhos que ele tinha, o quê? Para a terra do Oriente. Versículo 7. Os dias da vida de Abraão foram 175 anos. Abraão expirou e morreu após uma longa velhice, e foi reunido a seu povo. Os filhos dele, Isaque e Ismael, o sepultaram na cavela de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, em frente a Manre, o campo que Abraão tinha comprado dos filhos de Et. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher. É curioso que os filhos da concubina não acompanharam o Isaque e nem o Ismael no sepultamento do Abraão. Mas o Ismael, que havia sido separado do Isaque lá atrás, estava junto. O Ismael esteve junto com Isaque no sepultamento de Abraão. Ele foi sepultado junto com a esposa legítima que ele tinha, que é Sara, lá no campo de Macpela, que ele havia comprado lá, e para fazer a sepultura de Sara. Então Abraão viveu 175 anos, ou seja, ele conviveu com Isaque, o seu filho, o prometido, que 75 anos. Provavelmente ele deve ter convivido 90 anos, não 90, mas ele viveu 90 anos da vida de Ismael. E até uns 30 mais ou menos, 30 e poucos, né, da vida dos outros filhos, né, que ele teve, né, de 30 para baixo. Então Abraão ele teve 175 anos, e depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, o filho dele. Isaque morava perto de Beer Lahai. Descendentes de Ismael. São estas as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, egípcia, serva de Sara, lhe deu. Estes são os nomes dos filhos de Ismael, por ordem de nascimento. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Abidel, Bibsão, Misma, Tomá, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafs e Catemá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os nomes pelas suas aldeias, pelos seus acampamentos, 12 príncipes de seu povo. Os anos da vida de Ismael foram 137, e morreu e foi reunido ao seu povo. Os filhos de Ismael habitaram desde Avilá até Assur, nas imediações do Egito, no Egito para a Síria. Ele se estabeleceu diante de todos os seus irmãos. Então, por aqui, né, vê que como Deus tinha prometido a Agar, depois que ela havia sido expulsa por Sara, do convívio ali com Isaque, né, Deus prometeu que por amor, né, de Abraão, ele traria uma descendência a Ismael, e que ele seria pai de 12 príncipes. Então é o cumprimento dessa promessa. Agora a gente nota que se Abraão viveu 175 anos, o Ismael já viveu bem menos, né? Foi 137. A gente pode achar muito, né? Mas a gente há de lembrar que na Bíblia, no início, né, tivemos pessoas que viveram acima de 900 anos. Antes do dilúvio, as pessoas viviam muito, né? Parece que no dilúvio, nesse juízo que Deus implantou sobre a terra, que é como se fosse até um protótipo, né, do final do mundo, Deus ele reduziu em muito, né, a capacidade humana e também a questão da idade. Fala assim, esse homem ele é carnal
e o meu espírito não vai guerrear com ele para sempre. O que é esse negócio do espírito guerrear? É assim, o ser humano, ele tende o quê? Para o mal. Tá? E por que o ser humano não faz todo o mal que ele intenta fazer? Porque Deus coloca freios. E esse freio Deus coloca através da consciência, através de aviso, através de intervenção mesmo, né, de morte, de cataclisma, de situações que Deus faz com que essa maldade que está dentro do coração humano, ela não se torne plena. Então você pode ver toda a história humana, você pode ver que quando a violência, uma sociedade, uma civilização, ela vai se distanciando por completo daquilo que é humano. Eu já visto que hoje, né, praticamente em todas as empresas, um setor que é até meio hilário, né, que existe cada vez mais, é o setor de humanização. Você fica pensando, mas não são humanos que trabalham ali? Para que você precisa ter um setor de humanização? Então, nós não estamos falando nem de igreja, mas assim, as empresas notam que precisa lembrar as pessoas que elas são humanas. Por quê? Por conta desse mal latente que existe no ser humano. Então, é interessante a gente ver que Deus foi e diminuiu bastante, reduziu. Existem pessoas que falam, e aí eu não tenho conhecimento científico para falar, a capacidade cerebral que hoje a gente usa 10%, eu não posso afirmar isso, que eu não sou, assim, não tenho gabarito, conhecimento, né, para falar isso com propriedade. Mas a gente nota que aquilo que a nossa cabeça planeja, aquilo que ela anda, é muito maior do que aquilo que a gente pode efetivamente realizar. O que isso quer dizer? Quer dizer a comprovação daquilo que a palavra de Deus diz, que Deus nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança. Não tem nenhum ser vivo na terra que tem ideias tão lindas, maravilhosas, amorosas como o ser humano. Mas também não tem nenhum ser que é capaz de destruir de maneira sistemática a natureza, outros seres e até a sua própria espécie, também do que o ser humano. Isso mostra o quê? Uma crise, uma ruptura, algo que está errado. Que a gente crê firmemente que a única possibilidade de mudança nisso é esse projeto que Deus tem em Cristo Jesus, de reconciliar o ser humano que é consigo. Por isso que nós somos chamados a sermos ministros da reconciliação, de pregar que as pessoas devem se reconciliar com Deus. Então o mundo ele tem dois mistérios. O mistério é a igreja, que Deus implantou, e que apesar de todas as dificuldades, desafios, é aonde Jesus Cristo que está presente, aonde Ele fala, né? E tem outro mistério que é chamado de o mistério da iniquidade, que é algo que está sempre se multiplicando. De vez em quando Deus vai lá e manda juízo, começa tudo de novo. Mas existe uma promessa que esse mistério da iniquidade vai se multiplicar de tal maneira que aí nós vamos ter não um juízo, mas o juízo, que é chamado de consumação dos séculos, final de todas as coisas. E a gente crê que até mesmo pela globalização, por tudo que está acontecendo, que isso se aproxima rapidamente. E aí, lembrando as palavras de Jesus, a gente não deve se assustar, mas a gente deve ser sóbrios. Ele fala: ser sóbrio, vigilante, não vos assusteis. É necessário que as coisas sejam assim. Então existe uma proteção, uma segurança para quem é sóbrio, vigilante, tá? E quando fala assim dessa proteção, às vezes não é a proteção que nós gostaríamos de ter, porque existe a possibilidade de nós sermos mortos. Não é certeza que isso vai acontecer, mas se acontecer, não aconteceu nada de errado, tá? Assim, porque Jesus fala que realmente tem um tempo em que vos matarão, fala desse jeito. Então vai acontecer? Não sei, mas de qualquer jeito nós devemos ser fiel até a morte. Não quer dizer que você vai morrer daquele jeito, mas enquanto você tiver vida, a gente tem que ser fiel, tá? Então é importante a gente ver isso aqui. Abraão, ele
teve as suas dificuldades, mas ele teve o que? A lucidez. Isaac, para cá, os outros para lá. Por quê? Porque o filho da promessa era quem? Isaac. E por que o filho da promessa era Isaac? É porque, simples, a gente tem de ter isso no nosso coração, legitimidade. Aqui ele era o filho legítimo de Abraão, com a sua legítima esposa. Então aquilo lá não foi ideia de Sara, fraqueza de Abraão ou omissão de Abraão. Não foi uma situação lá, a esposa da mocidade de Abraão foi quem? Foi Sara. E aqueles são o quê? O filho, aquele é o filho de Abraão. Lemos Ismael como que Deus podia, assim, ter não cuidado de Ismael, mas Deus cuidou de Ismael. E agora vamos ver a descendência aqui de Isaac. São estas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Ele tinha 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, 3 anos depois da morte de Sara, né? 35 anos antes da morte de Abraão. Então tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, o arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele, e Rebeca, mulher de Isaac, ficou grávida. Os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse: o que isso está acontecendo comigo? E ela foi consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu: 2 nações estão no seu ventre, 2 povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Percebe aqui, né? A gente tem de notar como que são tantas histórias de mulher estéril. Deus fala de fazer uma nação grande, né? E como que as mulheres são estéreis? Por que é tão difícil? Por que na nossa vida, para a gente conseguir as coisas que nós achamos legítimas e que são promessas de Deus, mas que é difícil, é complicado, às vezes é demorado, não é? É pelo fato, né, que a gente acha que o maior desafio que nós temos é conseguir as coisas. E não é esse o maior desafio que nós temos. O maior desafio que nós temos é ter um coração bom para receber as coisas. Então, para Deus é muito fácil fazer as coisas em volta. Mas o desafio maior é Ele tratar o nosso coração, porque Ele é soberano para tratar, como é soberano para dar as coisas. Mas quando Ele trata o nosso coração, de uma maneira ou de outra, nós temos que participar. E aí que está a complicação, porque Deus é muito resolvido, mas nós não somos. Nós somos complicados, tá? Nós temos uma convulsão de desejos, de vontades dentro de nós, e nós abandonarmos a nossa vontade, transformar o nosso entendimento para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, esse é o grande, desafio. Então, quando a gente vê dessas dificuldades, a gente pode notar as dificuldades que nós temos nas nossas vidas de conseguir as coisas que são perfeitamente legítimas, tá? Por que não é mais rápido? Tá? A gente pode saber, tudo que é de Deus é mais demorado. O que é mais rápido? Construir ou destruir? Eu não sei quanto tempo levaram para fazer esse salão aqui em pé, mas se a gente der uma raiva, até a noitinha a gente pôs aqui tudo no chão. A destruição ela é muito mais rápida, agora a construção ela é mais demorada. E a construção importante nas nossas vidas, na vida do Abraão, na vida do Isaac, é a construção que é da fé, de um coração que, ao invés de ser movido pelos sentimentos que são estáveis, passa a ser movido o que? Pela fé, que é totalmente o que? Estável. É um escudo, chamado escudo da fé. É um escudo que a gente pode se proteger o que? De tudo, todos os dardos inflamados do maligno, tudo que vem contra nós. Então nota aqui, talvez se ela não fosse estéril, ela não tinha orado, mas como ela era estéril, ela foi orar.
E como ela foi orar, essa Rebeca, que foi criada não ali junto com Abraão, tal, mas ela foi criada lá, o pessoal dela lá não era pessoal assim, de Deus, do conhecimento de Deus. Ela morava numa terra pagã. E ela, esposa, né, de Isaac, ela foi orar. E a oração dela foi uma oração muito simples, né? Ela foi consultar ao Senhor, e o Senhor ouviu as orações dela. E ela ficou grávida. Só que como ela ficou grávida, a situação não melhorou para o lado dela, porque ela começou a ter uma briga dentro da barriga. Você pode ver aqui, né? Sai de uma coisa, às vezes entra outra, né? E ela continuou então orando. Que briga que é essa? A oração dela: por que isso está acontecendo comigo? E ela foi consultar o Senhor. Você respondeu: falou, tem 2 nações no seu ventre. 2 nações? Gente, isso aqui é 2 embriões, não é? Assim que se fala hoje? Não, isso é só um embrião. 2 embriões. Aos olhos de Deus, eram 2 nações. E quando você olha uma semente, o que você está vendo? Depende da sua fé. Você pode falar: estou vendo uma semente. Alguém pode falar: não, estou vendo uma árvore. Alguém pode falar: estou vendo um bosque. E quem que está falando a verdade? Os 3. Só que o terceiro tem mais fé do que o primeiro, do que o segundo, porque ele sabe que uma semente que é plantada produz uma árvore, que produz sementes, que pode produzir o quê? Um bosque, né? Então Deus fala para ele: não, o que está acontecendo aí? Olha só como é que Deus, ele transita nos tempos, né? 2 nações estão no seu ventre. 2 povos nascidos de você se dividirão. Ou seja, você vai ter gêmeos que não vão ser amiguinhos, né? Não vai dar talvez para comprar aqueles carrinhos, né, de gêmeos e sair passeando aqui. O que isso mostra, né? Não é para a gente ficar pessimista, não é mais para a gente ter realismo a respeito daquilo que está acontecendo. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse a luz, eis que havia gêmeos no seu ventre, né? Naquele tempo ela não tinha o instrumento do ultrassom para saber, né? Então ela ficou sabendo que Deus contou para ela. O primeiro nasceu ruivo, revestido de pelo, totalmente revestido de pelo. Por isso deram o nome de Esaú. Depois saiu o irmão, com a mão segurava o calcanhar de Esaú, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaac tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. Ou seja, foram 20 anos. O Abraão foi 25 anos para ter o Isaac. 75. Isaac não foi muito diferente. Por que essa dificuldade? É interessante que essas coisas todas mostram a respeito de perseverança, de decisão, porque Deus, ele não se agrada dos tolos, né? Que, vou fazer isso, depois muda, não sei o que e tal, muda, mas dos perseverantes. Então Isaac tinha 60 anos quando Rebeca foi e deu à luz. Detalhe, né? Já na hora do parto, esse Jacó já vem agarrado o quê? Calcanhar, né? Eu não sei se é daí que vem aquele negócio de tirar, para de pegar no meu pé, mas deve ser mais ou menos por aí, né? Que aqui literalmente o que um estava pegando o pé do outro. Oi? Talvez ele não deu força de fazer só assim, né? Puxar para trás, o quê? Para sair primeiro, né? Mas, ou então, tipo assim, eu vou nascer sem esforço, você vai, eu vou junto. São conjecturas, né? A realidade foi que Sara já sabia, e depois nós vamos ver que na criação desses dois aqui, houve uma divisão, não foi só entre os dois, mas houve uma divisão entre Isaac e Sara, porque Rebeca. Sara é mãe do Isaac, Rebeca é mãe do Esaú e do Jacó. Rebeca, ela se agradava mais de Jacó, do caçulinha, e o Isaac se agradava mais do Esaú. Cresceram os meninos,
Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Jacó tinha feito um ensopado quando Esaú, exausto, veio do campo. Ele disse: por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha, essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Por isso deram-lhe o nome de Edom. Jacó respondeu: primeiro me venda o seu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou morrendo de fome, de que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó diz: primeiro jure. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura, e Jacó deu a Esaú pão e o ensopado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Então aqui é um evento, né, que é marcante, porque a Bíblia não conta tudo. O que a Bíblia conta? Aquilo que é importante para que nós possamos crer, né, e com essa fé a gente possa ter salvação e instrução. Então Isaque, por ser primogênito, ele tinha o que? O direito de ser o que? O mais velho, o herdeiro, assim que funcionava. Hoje em dia se faz divisão em partes iguais. Naquele tempo não. O mais velho não tinha uma crise, né, de autoridade. Então, por exemplo, democracia é uma coisa moderna, né? É um sistema governamental que tem muitos problemas, mas aonde não existe o temor de Deus ou a teocracia implantada por Deus, nos seres humanos está um dos melhores sistemas que existe, embora não seja bom, porque não tem nada que o homem faz que vai ser bom, já que o homem é ruim, né? Então é mais uma redução de danos. Mas aqui fala que o sujeito era um caçador, que ele vivia nos campos, né? O cara, e o Jacó não, ele era pacado, vivia em tendas, né? E o Esaú chegando cansado, e o Jacó fazendo o ensopado dele ali, né? O Esaú ficou totalmente inebriado, né, por aquilo, e pediu um pouco, né? E o Esaú, o Jacó falou: olha, tudo bem, mas primeiro você me passa o seu direito de primogenitura. É como se eu nascesse primeiro. O que ele estava fazendo? Pegando no pé do Esaú. O Esaú, ele foi leviano. Aqui fala que ele desprezou, que ele com a boca dele prometeu que o irmão seria o que? Primogênito, em troca o que? Daquele prato de comida. E o raciocínio dele foi muito simples: eu estou com fome, estou para morrer, para que me interessa isso? E isso é muito importante a gente pensar. Por quê? Porque às vezes a gente está numa situação de fragilidade, de necessidade, e aí nós queremos resolver as coisas negociando coisas muito mais importantes. É como se a gente pensasse o seguinte, que nós estamos o quê? À nossa própria mercê. Então, não é Deus que supre as minhas necessidades, mas eu tenho que dar um jeito o quê? De supri-las. E aí nós negociamos coisas que nós não podemos, não deveríamos o quê? Nunca negociar. E foi o que Jacó fez, Esaú fez. E por isso lá em Hebreus no capítulo 12, aqui pode parecer, o Jacó foi esperto, mas lá fala que ninguém seja devasso, como foi Esaú, que por um repasto, por um prato de comida quente, desprezou o seu direito de primogenitura. E depois ele buscou retomar isso com lágrimas, mas ele não conseguiu ter o que? Um lugar de arrependimento, porque ele foi leviano. Então isso aqui está escrito, não é simplesmente por conta de uma história, mas é para nos avisar que o que Esaú fez não é um modelo para nós. Que nós devemos o que? Agarrar com todas as nossas forças o que? Essa salvação, essa bênção que Deus nos dá, o que? De sermos feitos, que parte da sua família. Que nós não podemos negociar a nossa identidade, mesmo que a gente esteja fragilizado, e alguém no mundo chega o que? Com uma proposta de alívio. Então,
a questão de ser fiel até a morte, né? Muitos negociam a sua fé por medo da morte. E o que é interessante é que a pessoa vai morrer de todo jeito. Se ela não morrer daquela vez, mas daí um pouquinho ela morre. Só que aquele que morre em Cristo, na realidade, né, entra no descanso e não morre jamais. O seu nome está escrito no livro da vida. Agora, aquele que despreza Cristo, aí a palavra de Deus fala aquela frase que fala assim: aquele que se envergonhar de mim, eu também me envergonharei dele naquele dia. Então nós não podemos desprezar, né, aquilo que nós ganhamos, não pela nossa capacidade, mas pela oferta de Cristo Jesus na cruz, que é o que? A nossa identidade de filhos e filhas de Deus. Então é isso que quer dizer, ser fiel até a morte, e eu te darei o que? A coroa da vida. Ah, mas quer dizer que eu posso ser morto por isso? Pode. Eu vou ser morto por isso? Não sei. Mas então, na morrer você vai de qualquer jeito. Ou por isso ou sem isso, você vai morrer de qualquer jeito. Então, enquanto você tiver vida, seja fiel. Amém? Então, acho que essa é a exposição, né, que nós podemos fazer. E você que nos acompanha no nosso canal, conheça a sua Bíblia, conheça a sua fé. Quero agradecer muito os comentários. São muitos os comentários que têm sido feitos, né? E isso nos ajuda bastante, nos estimula, né, a conduzirmos, a corrigirmos o rumo, né, desse projeto, que é fazer a palavra de Deus conhecida, e também as pessoas que curtem, porque isso aí nos ajuda, que é ter uma projeção maior do canal do YouTube, né? E você que compartilha esses vídeos, né, ou esse canal com as pessoas do seu relacionamento. Graças a Deus o canal tem crescido, né? E a gente está muito feliz com isso, pelo fato que a gente crê firmemente que o que está crescendo é a palavra de Deus, é o reino de Deus, juntamente com muitas outras pessoas que, em iniciativas semelhantes, têm procurado o quê? Divulgar a palavra que pode nutrir a nossa alma, que pode criar anticorpos para que nós possamos enfrentar todas as situações de perigo e sermos mais que vencedores. Um abraço para você e até a próxima oportunidade.